A gente segue falando sobre gripe aviária nas granjas comerciais, porque essa situação pode trazer diferentes impactos nos mercados de insumos, sobretudo no setor do milho. Isso porque pode acontecer uma redução de demanda caso a crise dure mais tempo do que o previsto. Quem traz essa apuração para a gente é o Gustavo Porto, repórter do AgFeed. Tudo bem, Gustavo? Conta para a gente os detalhes então e essa expectativa de que talvez os preços podem cair, especificamente de outras commodities. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos da CNN Brasil Money. Pois é, Muriel, diante da incerteza sobre o avanço da influenza aviária, né, que tem alta transmissibilidade, ainda é cedo para avaliar se o cereal, o milho, no caso, que é o principal insumo das granjas do país e tem um consumo de 30 milhões de toneladas pela avicultura por ano, será prejudicado pela doença, né? De acordo com analistas que a gente ouviu entre a manhã e a tarde, se o controle da influenza aviária for efetivo, como tem sido até o momento, e restritos aí à granja comercial em Montenegro, o impacto máximo de demanda pela redução nas exportações de frango, após os embargos que aconteceram, pode ser de 1 milhão, de até 1 milhão de toneladas, o que é pouco em relação a 30 milhões de toneladas que tem de consumo nas granjas do país que pode ter, Muriel, é um estrago momentâneo com o atual cenário, com menor alojamento de frangos até mês de junho, né, que é o prazo dado pelo governo para que haja aí uma normalização, caso não haja novos casos de influenza no país. A gente conversou com um especialista, o Vlamir Brandalize, que é da Brandalize Consultoria, ele falou que o embarque de frango brasileiro por grandes clientes como o Brasil como a China e países europeus, forçam esses clientes a desovar os estoques eles têm, ou seja, até uma hora que o preço interno vai começar a subir. E o Brasil é o maior exportador mundial de frango e é também o único capaz de suprir uma demanda que deve continuar forte nesses países. E também o Brasil tem preços e qualidade bastante competitivos no mercado. Agora, ou seja, ele falou, se o foco ficar concentrado no Rio Grande do Sul, sem problema com outros estados, rapidamente esse problema vai se resolver. E é isso que a gente espera. Os dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, apontam que até o final da semana passada, quando foi descoberto o primeiro foco comercial no Brasil, foram exportados quase 2 milhões de toneladas de frango no acumulado do ano, até o final da semana passada, uma alta de 8% sobre igual período de 2024. Outro impacto que pode ter é que o recorde do ano passado, foram quase 5 milhões de toneladas de frango exportadas, não seja atingido. Há uma estimativa aí de 5,3 milhões de toneladas para esse ano. É possível que esse recorde fique perto ou não seja atingido diante desse embargo ainda momentâneo, é bom frisar. A gente conversou também com o Rafael Bolascotti, que é o analista das áreas de milho e soja da Stonex, que é uma outra consultoria. Ele falou que ainda a preocupação, né, com os impactos no mercado é grande, pois a gripe aviária se espalha rapidamente e não há clareza do caminho da doença nos plantéis. Ele lembrou que o mercado de rações animal, né, mercado animal, é de 67 milhões de toneladas, das 87 milhões de toneladas da demanda doméstica anual do cereal. A Stonex estima que a safra brasileira de milho chega a 132 milhões, 132,4 milhões de toneladas, é um volume que deve ser só abaixo da safra de 2022 e 2023. Ele lembra que outro destino importante para o milho brasileiro é o etanol. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Hoje são consumidas 18 milhões de toneladas de etanol, de milho para etanol, e há uma perspectiva que esse volume supere 30 milhões de toneladas nos próximos 10 anos, com aumento na produção e com os novos projetos de usinas para a produção do biocombustível. Falando sobre o preço, para completar, Gabriel, o CPEA aponta, que é a entidade que aponta aí os preços, monitora os preços, aponta uma queda de até 10%, quase 10% no preço do milho no mercado interno no último mês. Mas essa queda não tem nada a ver ainda com a questão da redução na demanda do milho pelas granjas de consumo. Essa queda é pontual, como te disse, a oferta do milho é grande, a gente está em plena colheita da safrinha de milho, que responde por mais de 100 milhões de toneladas dessa oferta brasileira de 132, 134 milhões de toneladas. Então, a gente ainda, essa queda é sazonal e sempre acontece nessa época. E os analistas
Pondera também que falam que ainda é cedo para avaliar se ainda haverá uma queda no preço do milho causado pela redução na demanda, que ainda também é incerta. Só para completar, são 7 casos de investigação de influenza aviária de alta patogenicidade, a chamada gripe aviária, até o início da tarde desta terça-feira. 2 deles são em galinhas domésticas no Rio Grande do Sul, nos municípios do Rio Grande do Sul que estão perto da área de que houve o caso aí da granja comercial em Montenegro, e os outros são no município ao norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e também nos municípios de Aguianópolis, Eldorado dos Carajás, no Pará, e Salitre, no estado do Ceará. Bom, o tempo vai nos dizer. Muito obrigada. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer e os desdobramentos disso tudo. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês por aí, Gustavo. Obrigado, bom trabalho para vocês também, Gabriel. Obrigada.